tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal, ao nosso podcast. Vamos dar hoje continuidade à nossa leitura de David Copperfield e Hamlet. Muito obrigada ao pessoal que está nos acompanhando por aqui e pelos canais. Não esqueça, quem está acompanhando, curte, compartilha, deixe seu like e bora falar. Vamos começar falando sobre livrarias, porque a gente está louco, eu estou louca para ir para Campinas, porque agora eu fiquei sabendo que a minha prima Tati vai a Campinas, a Ariane está em Campinas, e tem uma livraria fantástica que a Ariane falou por lá, e a gente está querendo fazer o primeiro encontro ao vivo das primas. Isso aí. Oi, pessoal, de novo. Na semana passada eu falei um pouquinho, né, que abriu uma livraria nova, já fiquei toda feliz, livraria de rua, e fui lá visitar. E a livraria fica numa casa, então o imóvel é muito legal, tem muito espaço, tem várias salas, tem sofá, eles estão querendo botar rede. Eu falei, não façam isso, senão eu vou ter que vir aqui todo dia. E tem um quintal muito legal. E esse final de semana teve um evento lá que foi do Leia Mulheres e reuniu umas 40 pessoas no sábado de manhã. E eu achei o máximo, assim, porque eu nunca tinha participado do encontro presencial, né? Eu comecei a ler bastante, assim, mesmo na pandemia. E eu estava conversando com as meninas, né, que foi muito gostoso estar lá, trocar com várias pessoas que eu nem conhecia, os livreiros mesmo, o espaço que reúne tanta gente que gosta de livro, né. Eu, quando comecei a ler, a Tati também deve ter passado por isso, né, mas na pandemia, na Europa, teve o confinamento sério, rígido, com multa, com guarda na rua verificando, você tinha 1 hora só por dia para sair de casa, com o documento assinado. Na França, você só podia sair a 1 quilômetro de distância da sua casa, então foram muitos meses de muito confinamento rígido e só abria o que eles consideravam negócios essenciais, que eram mercado, farmácia e livraria, né, na Europa é um negócio essencial, vejam só. Então, assim, eu que estava completamente sozinha, não estava nem com a minha família, era um refúgio para mim eu ter um lugar para ir, para ver gente, para falar com alguém e ainda mais falar sobre livros, né. E aí eu contei isso para a dona da livraria, ela ficou super emocionada, eu também. Foi assim, é legal quem é apaixonado, né, e tem uma história pessoal com isso. Então a gente resolveu trazer um pouquinho aqui esse assunto de livraria e da importância do espaço e do livreiro também, né. Porque esse bate-papo com pessoas que gostam de livro é o que a gente faz aqui com a gente, com o pessoal do canal, entre nós, antes, né? Já fazíamos. E é encontrar gente que quer conversar sobre o livro, porque ler a gente lê sozinha, né? Pega o livro para ler, gosta, pode gostar da história, não, mas tem livros que chamam a para comentar, é muito legal dividir essa experiência com as outras pessoas que também gostam de ler e estão interessados em ler a mesma coisa. Então eu lembro, e aí você falando, Nani, me lembrei que a Livraria Cultura em Campinas, há muito tempo atrás, mais de 10 anos, eles fizeram um grupo de leituras e os encontros seriam presenciais na própria livraria, porque tinha uma livraria bem grande lá no Shopping Guatemi. Então, e tinha um espaço lá para fazer eventos e tal. Então, e eles começaram, na época eu até li os livros, acho que uns 3 ou 4 meses, ou alguns assim eu li, eu lembro que eu li, mas eu estava, aí como eu estava grávida da minha filha e eu tive que ficar um pouco de repouso, aí eu lembro que eu li muito, mas aí eu li sozinha e eu acabei não indo nos encontros presenciais. E depois tudo mudou e acabei não fazendo mais parte do clube, mas eu nunca cheguei a fazer o encontro, né, presencial. Foi uma pena. Mas aí, retomando agora no virtual, né, mas a gente, assim, mesmo no virtual, é uma coisa, já é um passo a mais. E a gente podendo, então, se encontrar pessoalmente, é muito bom. É uma experiência humana, né? A gente gosta, como ser humano, de ter contato e por mais que a gente faça isso de casa, lendo a mesma coisa num clube de leitura virtual e podendo falar sobre o livro e tal, o encontro nunca
A gente não tem nada que substitui o encontro físico, ao vivo. pessoal, né? Ao vivo. E uma livraria, assim, eu acho que as livrarias, pelo menos as que eu vou aqui em Porto Alegre, eu vejo que falta um papel, um livreiro, sabe? Eu acho que é um papel muito importante numa livraria. Eu adoro, quando eu vou no Rio, adoro ir naquela livraria Argumento. Lá eles têm vários livreiros. Eu acho que quase todo mundo que atende ali é livreiro, sabe? Mas, enfim, quando eu vou, geralmente eles já chegam, já perguntam se tem alguma coisa em especial. Acho que tanto para quem já lê e também para quem quer começar a ler, porque tu consegue fuçar nos livros, assim. Tu pode ver o tamanho, ler a contracapa. É diferente, assim. Claro que na Amazon tu lê várias opiniões sobre o livro, mas para a gente, eu gosto muito desse ritual, assim. E livraria agora quase todas têm café, eu acho isso ótimo também. Adoro pegar uma pilha de livros, levar para o café, dar uma olhada, ver o que eu vou levar, o que eu não vou. Mas o papel do livreiro, eu me lembro uma senhora que era livreira, que eu acho que era uma das donas ali do Argumento. Eu cheguei, eu tinha lido um livro, o cara era muito fã dos contos do Chekhov. Eu nunca tinha lido Chekhov. Cheguei para ela e falei, eu tô atrás de contos do Chekhov. Daí ela disse, mas e o teatro? Daí o teatro, assim, ele é super famoso pelo teatro, né? Eu não sabia. E ela me contou toda a história, me levou. Eu comprei vários livrinhos. Foi quando eu conhecia a 34, ainda não tinha comprado nenhum livro da 34. Então, assim, aquilo foi eu saí de lá com uma pilha de livros pequenos, de peças e contos do Chekhov. Foi o início de uma paixão, assim, porque é maravilhoso. Então, assim, acho que para quem não conhece ou quem quer começar a ler, também a livraria é legal. Só que para ser um lugar acolhedor, esse papel do livreiro eu acho muito importante. Eu acho que é uma pena assim que não cada vez tem menos livreiros, principalmente aqui. Eu vejo Porto Alegre assim, não é uma cidade que as livrarias tenham. Não sei se eu estou indo nas livrarias erradas também, né? Acho que talvez seja isso. Eu acho que opinião de fora, né? Não tem nenhum dado concreto, Uhum. né? É uma profissão desvalorizada, né? Assim, financeiramente falando. É, com certeza. E concordo muito. Eu acho que até, voltando um pouquinho aos encontros, a parte de ter surgido, principalmente, né, com a pandemia, ou antes existia e eu não acompanhava, claro que proporciona encontros que antes não aconteceriam. Por exemplo, nós três, a gente dificilmente ia se esbarrar numa rua em comum no mesmo dia, né? E pessoas que trabalham de semana e chegam tarde, não têm condições de ir num encontro ao vivo e discutir um livro, então, né, vai deixar de participar. Inclusive, esse que foi presencial no sábado, eles não vão voltar a ser presencial porque o grupo cresceu tanto na pandemia Uhum. pela possibilidade de horário, né? A maioria das pessoas são daqui, tanto que elas foram no sábado, mas essa flexibilidade de horário, você trabalha, você tem família, você tem filho, você tem que buscar não sei o quê, você estuda à noite, né? É muito difícil você conseguir ainda se deslocar para um outro lugar. Então, claro que tem muitas vantagens. Outra vantagem é que os booktubers, né? Porque eles fazem o papel que o livreiro fazia, ou alguns ainda fazem, né? Então, Verdade. isso, você pode ir na livraria sozinho, você pode entrar na Amazon, mas quantos livros existem? Como é que você vai saber o que você, né, poderia gostar? Então, a chance é, você vai numa livraria de shopping, né, essas mais comerciais, e vai estar lá aqueles best-sellers, não necessariamente são ruins e também não necessariamente são bons, ou tem a ver com você, você vai pegar um negócio, não vai gostar e não vai dar continuidade. Agora, o que o livreiro e o booktuber também, né, faz é: você gostou disso? Então você pode gostar disso. Você gosta dessa série? Então esse filme tem essa mesma pegada, né? Então vai te direcionar para uma coisa e a partir daí sem fim, você entra no buraco negro que a gente entrou e tem uma lista infinita de livros para todo É, sempre. que vá, uma coisa chama a outra, né, nos livros. É Então, fantástico. conta pra gente o que foi indicado para você. Então, eu estava lá e aí, né, o clube que estava lá era o Leia Mulheres, então até a livraria colocou em destaque uma bancada de coisas de mulheres e leituras relacionadas, mas à parte eu estava conversando sobre o que eu estava lendo, né, com a livreira que trabalha lá. E conversa vai, conversa vem, né? Antes, claro, teve a conversa Moby Dick, né? Que várias pessoas se envolvem no assunto.
E quando eu comentei que estava lendo Hamlet e um outro assunto puxou outro, a livreira falou: "Você já leu esse livro?" E pegou um livro de um determinado autor que vocês já leram, ainda não li nada dele, mas ele é muito famoso. E ela me apresentou o que vai ser a nossa próxima mini leitura conjunta depois de Hamlet. Então já fica aqui o spoiler. Cada uma tem uma versão aqui também, de novo, para variar, que é esse livro aqui, ó, Enclausurado, do Ian McEwan. Então a capa é essa, e a pedido de Malu, vou mostrar a contracapa que conversa mais com a capa internacional da Tati. E aqui diz: ainda está para nascer um narrador como este. Então, a Malu já leu, ela pode dar um resuminho do que é o Eu livro. acho essa contracapa muito cretina, aquelas frases assim para puxar. E o Ian McEwan é um best-seller, mas eu acho ele sensacional. Eu adoro, eu leio já li quase tudo dele. Quando lança um novo, eu vou atrás. Eu acho, ele é inglês também, então ele tem um pouco dessa ironia, mas ele trata temas contemporâneos muito bem, sabe? Esse livro Enclausurado, ele é narrado pelo feto e também tem uma questão do tio e do pai. Então, por isso, eu acho que foi o que ela te chamou a atenção para esse livro, né? Em relação a Hamlet. E o livro realmente é muito bom. Eu gosto desse autor e eu acho que ele também é uma prova assim, de que o hype e o best-seller também podem ser livros de muita qualidade. Eu até, esse aí eu tenho no Kindle. Tem livros, geralmente é os livros que eu compro dele, depois eu empresto. Tem a máquina, Homens como Eu, Máquinas como Você. Máquinas como Você, Homens como Eu, que eu acho sensacional. Tem um que é filme, que o filme também é muito bom, que é o Reparação. Quem faz o papel é aquela Ellen Mirra, ela é fantástica. Então, assim, eu gosto bastante, acho que vai ser uma leitura, acho que as gurias vão gostar. Se elas não gostarem, eu vou ter que fugir, porque elas vão me apedrejar de tanta propaganda que eu fiz desse cara. E é uma coisa, e é fácil, ele tem 200 páginas, é uma leitura que flui bastante, então quem se interessar, e outra coisa que a gente vai fazer é que a gente está anunciando e ainda não vamos começar. Então isso vai justamente para dar tempo do pessoal se juntar a nós, né? Porque a gente veio com Hamlet e David Copperfield já atropelando vocês, né? Principalmente o Hamlet. O David Copperfield, por ser um capítulo por semana, o pessoal está conseguindo, e até tem gente que está indo bem mais rápido. Por isso, até nós fizemos uma enquete, que ainda não respondeu, por favor, responda lá no Telegram, sobre essa questão de, em vez de ser um capítulo, ser 2 capítulos. Até agora, pelo que eu vi, está ganhando a leitura de 2 capítulos por semana, né, Ariane? Tu que é a mulher da estatística sabe melhor, né? Eu não. Eu acho que já definiu, né? Porque tem 2 pessoas só que não querem que altere. Tem gente que já acabou, tem gente que é releitura, mas assim, tá, vai estar muito suave e o livro dá muita vontade de continuar a ler, né? Então acho que esse é o mais motivador, né? Mas só para concluir sobre essa leitura aqui, ó, a gente vai falar mais nas próximas semanas, como a Malu falou. Só para quem já quiser aproveitar que está tendo promoção no site da Companhia das Letras, quem já quiser, está tendo feira da USP, né? Para quem foi de São Paulo, presencial. E além de serem 200 páginas, são 20 capítulos. Eu acho que o livro divididinho assim ajuda bastante no ritmo, né? Então parece que vai ser bem tranquilo. E por enquanto, a nossa intenção é ler no mês, começar em junho e ler ao longo do mês de junho, né? Mas a gente confirma isso e passa o cronograma certinho nas próximas conversas. E já tem 2 pessoas super empolgadas, Marizinha, um beijo, Marizinha é super fã do autor. E é uma grande presença, uma grande honra receber a Marizinha aqui nas primas. Sempre comentando aqui nossos vídeos e dando um apoio, né? Eu ainda não conheço, não sei se você já leu, Malu, o Lições, né, foi o último dele que foi lançado. Não li. E já vou reclamar aqui para a companhia. Tá muito caro Tá lições. caro, tá Baixem um muito caro. pouquinho.
Todos os Eu lançamentos. tô louca Muito para caro. ler, mas tá muito caro, né? Ó, aproveita 50% agora. Exato. Ah, boa. Eu não ia comprar mais livro esse mês, Ariane. Então não. Tem de novo no fim do ano. Eu falo assim, ó. Eu não vou ler agora. Tem a promoção fim do ano. No fim do ano eu compro. Porque ele é um tijolinho, né? Ele é pequeno, mas ele é um tijolinho. É. E de aleatoriedades, temos mais alguma coisa? Ah, isso aqui é podcast. Eu queria mostrar uma coisa, tá? Mas para quem não viu, eu achei aqui em casa, agora na minha reforma da biblioteca, um livro que eu ganhei quando eu era pequena, para ver mais uma. Até para dar um fechamento na questão do livreiro. A gente ia numa livraria que tem no Rio chamada Malas Artes. Ó, tem até aqui o adesivinho. Mas é no Shopping da Gávea, livraria infantil. Não sei se ainda existe, é capaz de ainda existir. E aí, Shakespeare em quadrinhos. E tem inclusive Hamlet, que é pesadíssimo, tá aqui numa versão, claro, para criança, né? Achei muito legal e já botei na prateleira agora na parte do Shakespeare. Depois que você já leu ou vai reler? Eu dei uma olhada nele, é super rapidinho, ó. É que aqui a gente na questão da imagem, mas olha só, tem umas ilustrações bonitas e é muito rápido, porque é bem resumidinho as histórias, né? Eles fazem algo que fique mais infantil mesmo, né? Para uma interpretação sem grandes tragédias ali, né? Dentro do possível. Essa Malas Artes, ela foi uma livraria que era de uma autora, eu acho que era da Ruth Rocha, de uma dessas autoras infantis. Então ela tinha essa preocupação também. E eu acho que isso muito, o papel do livreiro acaba sendo exercido pelo dono da livraria, né? Por isso que essas livrarias pequenas são mais gostosas de a gente ir para quem quer conhecer livro, conhecer a obra. Tanto as livrarias, tanto para a gente quanto para as crianças, né? Então é A isso, Livraria da gurias. Tarde de São Paulo é a dona, a Mônica, é uma fofa. Faz diferença, né? É. E fica aí, ó, um assunto para o próximo episódio também, Tati. Uma questão que a gente outro dia começou a conversar de adaptação infantil. Uhum, sim, Que a também gente podemos. acha. Exato. Semana que vem a gente pode até. A Malu mostra melhor para a gente isso aí, a gente conversa. E eu acho que Otelo eu tenho também uma adaptação, não sei Otelo ou Hamlet, eu tenho uma adaptação infantil da Scipione, que uma época tenho vários clássicos, eu guardei, e agora eu tô com a reforma da biblioteca, eu tô achando eles de novo. Então, de repente, eu já separo esse aqui, já dou uma olhada melhor, e a gente conversa um pouco sobre a leitura dos clássicos por crianças, né? Combinado. Então, Vamos. eu não sei se a Ariane quer comentar sobre os pombos. Os pombos. Esse Eu assunto queria ficou passar muito pendente. tempo, mas é pendência. Vou fazer um rapidinho. A gente comentou, foi o nosso primeiro cliffhanger e ficou Ficou hanging lá. por aí. Então, gente, é a história dos pombos, né? Pombos e os primos. Como nós comentamos, nós nos conhecemos no clubinho e aí a gente formou esse grupo menorzinho para a leitura L-Clan dos Buddenbrook. E logo no início do livro, um dos personagens, agora eu não vou lembrar exatamente qual, passa mal, fica doente, o médico da família vai visitar ele em casa, e aí ele passa uma dieta para ele se recuperar, que era um pedacinho de pombo e um pouquinho de pão francês. E aí todo mundo achou isso o máximo, pergunta para Tati se estava no original no alemão, se ela comia pombo lá na casa dela todos os dias. Combinamos de fazer um grande churrasco de pombos. E ficamos nessa brincadeira, né? Qualquer um que ficava doente no grupo, a gente receitava pombos com pão francês. Exato. E aí, na sequência, nós lemos no clubinho, todos juntos, Incidente em Antares. E lá no Incidente em Antares tinha um personagem que era o fotógrafo do Lambi Lambi, que ele era chamado de Rei dos Passarinhos, porque ele ia para a praça lá de Antares, carregado de alpistes e sementes, e jogava para os pombos irem para cima dele. Acho que isso não tinha relevância nenhuma na história, mas aí lembramos dos pombos. Em seguida, eu li 100 Anos de Solidão, com o Gui.
lá era uma referência muito breve, a gente estava lendo em espanhol, e pombo era paloma, e ele ligou uma coisa a outra, né? A paloma do clubinho, pombo, deu uma risadinha. Tudo bem. Passou um tempo, eu fui na Feira do Livro da USP com a Paloma, e aí um dos livros que eu comprei lá foi o Erva Brava, que, aliás, recomendo muito, um livro de contos nacional. E tem um conto inteiro que se chama A Mulher do Pombo. E no conto, resumidamente, a mulher queria que a cidadezinha dela do interior fosse uma grande cidade. E para ela, para você ser uma grande cidade como Paris, etc., tem que ter pombo na praça. E aí ela encomenda vários pombos. É todo um conto só sobre pombos. E na época foi isso. Veio a Copa do Mundo e nós tínhamos o nosso pombo Richarlison, que eu achei que a gente fosse ser campeão por causa do pombo. E ficou a história de pombo. Fiz até um destaque no meu Instagram só com os pombos. Até que a gente chegou em Hamlet e teve um capítulo que menciona pombo. De novo, quando ele fala lá, né, do estômago ou fígado de pombo, dependendo da tradução. E aí virou uma grande piada interna. Toda vez que a gente pega um livro, parece que vem um pombo dar uma bicada na gente. E a perseguição dos pombos. Ah, e a história maior foi que, quando eu li esse conto do Erva Brava, eu sonhei com isso e eu achei que eu tinha inventado essa história na minha cabeça. Tinha esquecido disso, né? E eu mandei, gente, a gente leu algum livro de leitura conjunta que aconteceu isso e isso, e a gente lê tanta coisa junto que eu contei a história e ninguém reconheceu a história, porque o Erva Brava eu tinha comprado na feira e eu li em um dia sozinha. Então foi muito intenso, assim, rápido. Eu acabei esquecendo que era desse livro. Achei que eu tinha sonhado e inventado a história da praça, que é maravilhosa, mas não foi de minha autoria. Pronto, resumi. Essa história é muito boa da praça. Só faltou complementar que agora os pombos serão substituídos pelas baleias. Ou pela baleia. Ai. Tivemos a fase dos coelhos também, mas isso é Isso, outra a história. gente pode deixar para o Gui comentar sobre os coelhos. É isso. Então, acho que a gente pode começar conversando sobre Hamlet. A gente está na leitura do ato 4. Acho que é o ato maior ou não? Não lembro se era, mas acho que sim. E é tudo muito Sim, movimentado, né? Muita ação. Acontece muita coisa. é. Muita. E O ato estamos, 4 tem estamos 7, só para complementar, é o maior ato, ele tem 7 cenas. Os outros, o maior que a gente tinha lido até agora tinha 5, que foi o ato 1. Uhum. Eu estava escutando hoje, a gente pode até deixar aqui para quem quiser, tiver curiosidade, é, o podcast do inglesinho lá que eu costumo acompanhar bastante, que é fã de Shakespeare. Quando eu E falar, olha, não levem a mal quando eu falar o inglesinho da Tati, tá? A Tati é muito bem casada com um brasileiro, mas o inglesinho é um que ela vai deixar aqui o podcast, que é eu vou ótimo, que deixar foi aí, dica dela. Mas esse ela divide com a gente, eu né? divido com todo É, mundo. Vamos deixar o O link. marido inglesinho, não, só o ela inglesinho. compartilha. O marido ela não compartilha. O marido imita ele, fica com ciúmes e imita. Podemos chamar ele para fazer aqui. Acho ótimo. E eu estava escutando que acho que como ele é fã de Shakespeare, ele sempre fala de Shakespeare, ele falou que acho que o Hamlet é a maior peça do Shakespeare, né, em termos de tamanho. Então a gente já até fiquei feliz, falei assim, a gente não precisa se preocupar em anunciar próximas peças de Shakespeare na leitura, porque a gente já chegou com o top do top, né, o Hamlet, que também além de não ser pequeno, assim, não é tão grande, mas parece que é o com maior conteúdo em termos de páginas, né, de atos e de cenas, mas também com o conteúdo, né? Até porque a gente vai encerrar a semana que vem, mas nós ainda vamos ter um tempo para conversar sobre toda a peça, as interpretações, tem muita coisa por trás. A gente está fazendo algumas leituras complementares também. E acho que vai ser bem legal discutir sobre a peça e sobre um pouquinho mais sobre o Shakespeare depois, após o término da nossa leitura. Mas enfim, a gente está
é tudo muito rápido. É, a- terminamos o outro ato, o ato 4, o ato 3 com a morte do Polônio, né? O Hamlet foi lá e matou ele atrás da tapeçaria, achando que era o rei. E aí começa tudo a acontecer. E o mais engraçado é que engraçado, né? Não posso falar engraçado, mas quando o rei vai conversar com a rainha já na primeira cena para perguntar o que aconteceu, como que o Polônio morreu e tal, a rainha já esconde, ela já não fala. Ela fala que o Hamlet confundiu, achou que tinha um rato e matou o Polônio atrás da tapeçaria, né? Então aí já começa, ela já tá escondendo, já tá jogando as coisas para debaixo do tapete aí, já não tá falando a verdade pro rei. Por quê? Ela ficou, o Hamlet contou para ela, e inclusive teve a aparição do fantasma na mesma cena que ela estava presente, porém ela não o vê. E aí ela fica aquela pulga atrás da orelha dela com o rei, então ela já não, ali como papel de mãe, ela já esconde, ela já não fala qual o real motivo do Hamlet ter ali matado o Polônio, e também fala que foi um acidente, né, por conta de um rato. Outra coisa Eu interessante. achei. Outra coisa interessante dessa cena 1 é que no original, quando o rei pergunta para a rainha como ela tá, ele sempre fala com o que eles chamam do royal we. Tipo assim, o interesse, ele fala, em vez de falar, eu quero saber como tá, nós queremos saber, ou seja, é o interesse da nação. Então ele coloca essa coisa que a nação precisa saber como a rainha está. Tu vê para uma coisa super pessoal, assim, que o marido quer saber como a mulher tá, porque ela tá com uma cara triste, né? Ela começa a cena com uma cara triste, pelo menos na versão que eu li, eles falam que ela tá chateada, tá upset. E ele coloca, querendo, ao meu ver, meio querendo lembrar ela que ela chateada, a nação, a nação fica chateada, ou ela causa uma instabilidade, né? Que eles tinham muito isso. E na tradução isso não é traduzido. A maioria das traduções não traz esse que eles chamam o royal we, porque ia ficar mais estranhar na tradução, e outra porque aqui a gente não estaria aqui, né, em vários outros países do mundo, eles falam da tradução em geral, não é da tradução para o português, não estão acostumados com essa coisa do real, com essa linguagem real, que eles chamam de real da realeza, assim, linguagem da realeza seria né? Fala em linguagem real, parece que eu estou falando que existe uma linguagem de mentira. Mas o Rodrigo colocou, Malu, ele botou, explicar para nós, é importante sabermos. Então, assim, né? Sim. É para todos, não é? Isso é importante, porque eu li nesse livro, no livro esse que é traduzido do inglês shakespeariano para o inglês moderno, ali que ele explicou do Royal We, e aí que ele fala das traduções, por isso que eu falei das traduções gerais, sabe? Mas no Rodrigo eu não cheguei a ler esse capítulo no Rodrigo ainda. Tem muito isso, né, do tu e vós, do nós, né, como todo. E outra coisa bem desse comecinho também, que é legal, eu não sei se foi no Rodrigo que eu vi ou lendo outra coisa, que eu não tinha parado para pensar também de imediato lendo só a peça, né? Quando essa transição do ato 3 para o 4, quando a rainha tá com o Hamlet, ela tá completamente desesperada, nervosa, chorando, pressionada, né, emotiva, acha que ele tá louco no final, né? A gente não sabe assim se ela aquela toda questão, né? Ela sabia, ela não sabia, ela tá arrependida, ela tá triste, ela tá fingindo. E no fim ela ainda fica super impressionada, porque ele tá louco na visão dela, porque ela não vê o fantasma e ele tá conversando ali com o pai dele, né? E na outra cena ela já está completamente centrada e dando respostas assim de quem tá sabendo o que tá fazendo, né? Assim, você vê que ela não entrega o Hamlet direto pro rei. Então a gente fica assim, então ela vai fazer o que ele pediu. Apesar dela achar que ele tá louco, ela também acreditou de certa forma, assim, aí isso já é interpretação nossa, né? Mas essa mudança imediatamente do fim de um ato para o início do outro da rainha, né? E eu acho que a Hamlet tem uma coisa maravilhosa que é isso, assim, de botar essa incongruência, assim.
Porque o ser humano é assim, né? A gente não fica, a gente vacila assim entre até formar uma convicção, tu não age sempre da mesma forma, né? E eles contam que o Hamlet já tinha tido várias versões da história do Hamlet anteriores de outros autores, daquele Kid, que eu sempre acho que é o Kid do Meridiano, sabe? Que ele escrevia sobre da forma mais das desgraceiras, da sanguinolência, e diz que em cada versão, tipo, numa versão a rainha era super do lado do Hamlet, outra versão não, e aqui não, aqui a gente vê assim a rainha num momento, agindo de uma forma, aí quando ela começa a enxergar o outro lado, mesmo ela não tendo, como a Tati falou ali, não tendo visto o fantasma do marido, ela meio que dá um voto de confiança para o Hamlet. Ela podia estar pensando, olha, ele está completamente louco, ele está falando com um fantasma. Mas não, eu acho que o fantasma, eu acho que alguma coisa existe. Quer dizer, ela não chega a falar isso, mas a gente chega a essa conclusão por ela proteger mais o filho. Até porque eu acho que ela vê que com o assassinato do Polônio, o Hamlet talvez seja, sei lá, levado para uma forca, ou como ele meio que ele tenta fazer, né, mandando ele para outro país, exilando ele, né, de uma forma. Então acho que ela antevê isso e também teme por perder o único filho dela, né? Seja perder por ser assassinado ou perder por ele ser exilado. Eu acho que ela fica com uma pulga ali atrás da orelha e até por isso é, ela muda um pouquinho de tudo aquilo da cena anterior que ela passou nervoso, ela consegue falar assim, não, eu preciso talvez manter um pouco a calma para poder ver realmente quais são as intenções do rei, né, do marido agora dela. E para ver se ela pode acreditar ou não na história do Hamlet, que para ela com certeza tá realmente louco, porque ele vê coisas que ela não vê. Né? Mas é isso aí que vem da encenação, né? Porque o texto escrito, eu acho que é aí que tá uma coisa muito legal nas peças do Shakespeare, porque bom, interpretações temos pessoal do leitor, né? Em qualquer livro. Mas como as peças nessa época não eram lidas e eram só encenadas, então tem muito da encenação e aí a gente fica aquela pergunta de quando foram passadas ao papel e tudo, quanto que que tiveram várias alterações ao longo dos anos as peças, né, do Shakespeare. Tem, inclusive nos estudos e tal, né, tem nesse livro aí que eu estou lendo, acompanhando em inglês, tem lá várias partes que faziam parte, depois na outra não fazia mais, depois no folio e tal já estava. Então, os estudiosos de Shakespeare viajam muito assim, em muita coisa para tentar se colocar naquela época lá assistindo uma encenação. Né? Então aí é genial, porque é um trabalho de formiguinha, você ficar catando emoções num texto que era encenado na época, né? Mas eu acho que essa coisa da encenação também a gente vê daí nas diferenças dos filmes ou das interpretações no teatro. Né? Porque cada diretor coloca ali uma emoção diferente nas falas e nos atores, né? Nas próprias cenas, as cenas podem variar bastante de encenação para encenação, mas aí a gente precisa fazer a nossa própria encenação aqui para ver como que vai ficar. O que eu acho legal de ler o livro é que a gente faz a nossa própria encenação e depois a gente conhece as outras versões, né? E Hamlet, pô, é um prato cheio, tem vários filmes e várias e peças de teatro. Imagina para um diretor e para um ator, isso aqui é um texto fantástico para ser trabalhado, né? E, guria, eu estava ontem lendo o Rodrigo Lacerda e ele usa um termo para essas pessoas estudiosas de Shakespeare. Ele usa Shakespeareopatas. Eu até sublinhei para a gente conversar isso. Eu achei muito bom. A gente está virando umas Shakespeareopatas. Estamos, mas num nível muito superficial ainda. Os verdadeiros Shakespeareopatas estão nesse livro do Bill Bryson.
que era aquele pessoal que ele falou, nem que se dedicasse todas as horas da sua vida, daria tempo de achar e ler todos os documentos que poderiam remeter à vida do Shakespeare, porque não existia, né, na época Bom, uma então vamos organização. para a cena 2. Bom, o rei então percebe que mas mesmo assim o rei percebe que a rainha tá angustiada, né? E ele mesmo diz que ele também a alma dele está cheia de angústia e confusão. O rei, né, fala também no final da cena. E então quer dizer que ele já está ali, o rei tá naquela situação perigosa porque ele precisa mandar o Hamlet embora. Ele já tinha o plano de mandá-lo para a Inglaterra. E agora ele tem o plano maior, que é quando o Hamlet chegar na Inglaterra, que ele vai acompanhado dos amigos dele lá, aqueles falsos amigos, o Rosencrantz e o Guildenstern. Aí eu sempre esqueço o nome. Guildenstern. Guildenstern. E lá eles vão. Ele leva uma carta selada do rei para a Inglaterra pedindo a morte do Hamlet. Então ele acha que ali ele tudo vai ficar sob controle, então ele já não tem mais. Não vai ter uma coisa a menos para se preocupar. Uma coisinha antes. Quando ele chama a dupla dinâmica, De esponja. ele chama ele para trazer o Hamlet e ele queria saber onde estava o corpo do Polônio, né? Porque a preocupação dele ali era que não pegasse mal para ele, né? A morte do Polônio, para eles, pro reinado, né? Assim, ele queria garantir a parte política, né? E que isso não viesse à tona da forma errada, digamos assim. Então, né, ele pediu para trazer o Hamlet e saber onde está o corpo. E aí o Hamlet começou aquela enrolação, né? O corpo não está com o rei não está com o corpo. Ah, Aquele jogo de essa situação. palavras. E ele compara os amigos, falam que eles são como esponja, que fazem tudo pelo rei e que estão lá e estão agindo, eles estão só obedecendo, né, as ordens do rei e tal, e quando eles já tiverem feito tudo, eles só serão espremidos e secos de novo, né? Ficou muito legal comentando sobre as esponjas. É como se for, a esponja como se eles fossem os parasitas, né? Isso. E Naquele momento aí, assim, ele acaba, já apareceu o Bob ele acaba, Esponja aqui. é a hora de aparecer o pessoas. E ele acaba dizendo depois no final onde está, né, o corpo, dizendo, tu vai sentir o cheiro, tu É vai começar a verdade. sentir o cheiro em tal lugar. Sim. Não, o Hamlet nessa cena com o Polônio, não, com o Claudius, com o rei, ele é tinhoso, né? Yeah. Ele faz um monte de ironia com o rei, depois um monte com a dupla dinâmica ali, Rosencrantz e Guildenstern. E Ou aí passa nomezinhos, para né? o E nomezinho aí ele desses fala. dois. E aí o rei fala que, na verdade, eu não sei se ele fala isso. Acho que não é para o Hamlet, porque ele sabe que não vai enganar o Hamlet, mas mais para a rainha que ele vai enviar o Hamlet para a Inglaterra para a segurança do Hamlet, entendeu? Para ele não ser, né, prejudicado ali na situação de ter matado o Polônio. Nesse meio E aí o tempo. Hamlet. Nesse meio tempo chegam. Eu não sei se você já ia terminar, mas daí chegam o exército da Noruega. Na cena Sim. 4, né? Eu já tô lá na 4, nem vi. Mas foi só isso, né? Foi Foi pequenininha. Aí na outra cena é isso aí. Uma, Eles estão o trio dinâmico, né? A Hamlet e os dois patetas estão indo para o navio que vai levar para a Inglaterra e aí no caminho eles passam pela galerinha do Fortinbras lá, né? Que aí estava sumida no ato 3, acho que não mencionou nada deles, né? Aí eles passam por ele, o Hamlet para falar com o capitão e aí o capitão avisa que eles estão
né, como o rei tinha autorizado eles cortarem caminho para a Polônia, eles estão de passagem indo para lá e agradecem, né, que o rei autorizou e tal. E aí nessa cena, eu acho que a cena em si só é isso. E o Hamlet fica questionando e se comparando, né, ao príncipe de Fortinbras, porque eles passaram pela mesma coisa, o rei, pai-rei, né, morto e o tio no poder, e o que o Fortinbras está fazendo com isso e o que o Hamlet está fazendo com isso, né? É. E aí é o quarto, eu li nesse livro, nessa versão que eu estou lendo, que daí seria o quarto e o sétimo, quer dizer, solilóquio do Hamlet. Olha só, sete, imagina quem interpreta Hamlet. E o último, ou seja, será que não vamos ter mais discursos de Hamlet? Cansou de dar palestrinha. Agora ele só vai Exato, partir cansou de dar palestrinha. E aí é isso, essa cena termina com eles fazendo esse solilóquio, se questionando entre o papel dele e o do Fortinbras, como cada um exerceu. É o Que papel são da histórias razão, né? parecidas, né? O papel da razão É, no homem, né? Se o homem é. deve agir somente com seu instinto como animal, né? Ou o que deve prevalecer, não, mas se o uso da razão, o que faz a gente pensar por que ele demora tanto para tomar as atitudes que ele toma, que ele pretende tomar, que é se vingar do rei, né? Ele quer matar o rei para se vingar do pai. E ele vai postergando isso daí, construindo talvez ali na cabeça dele 1000 razões para ele fazer isso, sendo que ele tem dúvidas sobre se deve ou não, sobre a relação da própria mãe com o tio, ele tem várias dúvidas que impedem ele de partir para ação diretamente. E é isso aí que vem a questão que ele coloca nesse monólogo dele, sobre o homem ser simplesmente um animal, que seria, né, o homem, se não pensasse, seria só um animal. E agiria pelo instinto e não teria nenhum tipo de racionalidade que levaria a algo parecido com algo como a ética, né, entre os homens. Então aí até no livro que eu estou acompanhando do Karnal, ele fala que ele fala muito, ele fica muito, ele é um procrastinador, porque ele fica pensando e repensando e repensando, e nesse meio tempo acontece um monte de coisa. Mas é justamente essa questão de pensar que faz o homem ser diferente, né? E daí milhões de esquemas que a gente pode abrir aqui para discussão, só pensando Hamlet como uma representação do ser humano, em vários sentidos, né? E claro que como uma peça com extremos, mas pensar em todo mundo, um pouquinho Hamlet. E essa parte que também ele chama atenção em paralelo, né, a história do Fortinbras, de que a guerra é uma bobagem, porque o Fortinbras está entrando está fazendo uma guerra contra a Polônia, né, por um pedaço de terra que não vale nada, porque ele pergunta, né, quer se informar sobre a guerra, e eles dizem, não, é sobre um pedaço do território, assim, mas quanto é que vale? Ah, não vale meia dúzia de ducados. Então ele está botando um exército de 20 mil homens para lutar numa guerra, provavelmente morrer, por um pedacinho de terra, para ver como... E aí ele põe a guerra como uma necessidade do homem, assim, uma necessidade irracional do homem. E aí traça Mas o eu acho que paralelo. também que isso também abre para outra coisa, porque tem isso do Hamlet, né? Ele fica pensando, 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 bem francês, pensando, só pensando. E enquanto tá todo mundo agindo, né? Então, que seja para guerra, tem todo esse questionamento do propósito do que vale, né? Sim. Mas enquanto ele tá ali, além disso, um pensando e um fazendo, o Hamlet está pensando em si o tempo inteiro, né? Ele tá pensando nele como, igual a gente falou no outro episódio, né? Pessoa física.
e o Fortinbras está lá agindo em nome do reinado dele, né? Então, acho que também fica esse contraste, né? Ele está lá É, pensando nele como filho, como, né, o que a mãe está fazendo, o pai, todo mundo traindo e contra ele, e o outro já seguiu em frente. Beleza, meu pai morreu, mas eu tenho que fazer as minhas coisas, né? Quer vingança, mas sim, tem as responsabilidades, vamos dizer. exato. E traz isso que eu acho, naquele podcast canal, que ele chama a atenção dessa guerra que está acontecendo, que também é importante para o livro, porque a gente fica bastante nessa questão do ser ou não ser, né? Do filosofando sobre a vida. E aí ele traz também essa filosofia da grande coisa do Estado, que tá, e realmente isso aí, para mim, na minha opinião, assim, na minha leitura, né, não é minha opinião, na minha leitura, desde as primeiras vezes que eu li, eu fiquei muito mais entretida com essa questão filosófica pessoal, assim, o pequeno mundo, como diria, né, no negócio do Goethe, essa coisa da sociedade da época, do reinado, do Estado em si, as questões de Estado, eu nem dava bola, assim, acho que foi numa terceira leitura de Hamlet que eu comecei a ver, mas tem isso também, né? E principalmente começou a me chamar a atenção em função, para tu ver como o cara é genial, né? De eles serem príncipes com histórias parecidas. E cada um tá preocupado com coisas bem diferentes, assim. É muito genial, dá para fazer vários spin-offs de Hamlet. Sim. Bom, então vamos. Chega o Laertes volta, né? Fica sabendo que o pai morreu. Acho que nós já estamos aí, né ou não? Sim, sim. Eu tenho coisinha antes. Então fala aí. Tem mais uma coisinha. Tem. A gente está na 5, né? Estamos na 5. A gente esqueceu de falar do Horácio, né? Chega É verdade. nossa, A Ofélia. a nossa personagem principal, Ofélia, coitada. Ela vai lá no castelo e pede para falar com a rainha. E aí a rainha não quer, porque ela tá lá, né, doida, pirada, e o pai dela acabou de morrer. E eu acho que a rainha não quer lidar com aquilo, e aí o Horácio pega e fala, ó, acho melhor você falar com ela antes que ela saia por aí falando e aí seja pior cair na boca do povo, né? A versão que ela quiser falar da loucura da cabeça dela. Aí a rainha aceita, e a Ofélia chega toda doidinha, cantando e declamando e falando nada com nada. E acho que o Cláudio, o rei, chega, né? E aí já de cara ele se junta a elas e eles dois ficam muito impressionados, porque ela tá muito mais louca, né? Acho que antes ela não tava louca ainda, tava, né? Mas assim, ela tá muito visivelmente perturbada, claro, né? O pai dela acabou de morrer. A morte do pai. E aí depois ela sai, acho que isso, né, não tem nada grandioso acontece, assim, eles fazem isso, e aí chega a parte que o rei fica sabendo que o Lars voltou. Eles estão sempre querendo abafar um escândalo, né? Quase não parece hoje em dia, né? Eu me lembrei da É Kate aquilo, dá pra desenrolar vários assuntos. Vai ter que ter realmente um episódio, possíveis interpretações, spin-offs e conexões com o mundo atual. com o mundo atual. A Ofélia é que nem a esposa do príncipe mais novo, o príncipe A Meghan. Harry. Todo mundo tem medo de se ela tem que abafar o que vai falar. Vai falar a verdade, né? Vai falar a verdade. O povo não está preparado para a verdade. E aí a gente vai para cena 6, né? Acho que Não, acho que na cena Não, 5 ainda que o calma. Laerte Tem a parte entra, do calma, Laertes, né? né? O Laerte entra ainda nessa cena, né? E ele no início acha que quem matou o pai dele foi o rei, foi o Cláudio. Ele está revoltado contra o Cláudio. E aí o Cláudio se preocupa em mostrar para ele. E aí o Cláudio mostra bem a face de vilão dele, né? Ele fala para ele que quem matou foi o Hamlet e já tentando direcionar ele para uma morte do Hamlet, porque ele mandou na realidade ele para Inglaterra para que matem ele, né?
Mandou carta, celular. O Laertes chega com toda uma galera, né, lá fora fazendo barulho, eles ouvem o barulho, e aí o Laertes entra só, convence o povo, né, que ele vai falar sozinho com o rei, porque a galera já queria entrar e tomar o congresso. E aí... Rei, né? Isso. E aí o Laertes vai só para falar com o rei acho que fica assim, né? Opa, tava com medo que o Hamlet fosse tomar meu lugar, mas tem esse menino aí que estava lá na França estudando e voltou revolucionário, já em 1600. Já era um Napoleão. Já ensaiando uma revolução. E aí a Ofélia volta. Eu achei essa parte interessante, porque a Ofélia volta doida, o Laertes vê como ela tá, e aí, né, como assim é muito rápido, parece que o Cláudio se aproveita que o Laertes ficou ali amolecido, comovido, né, pela morte do pai, vendo a situação da irmã, e aí ele entra já, né, com a politicagem dele, né, que, ó, não fui eu, não tem nada a ver com isso, vem aqui, ele separa ele, né, que eu vou te contar, ele chama ele para contar o que verdadeiramente aconteceu, e confortando ele, né, não vou ter marcado aqui, mas ele troca totalmente, né, já vem assim, né, tipo, meu filho, eu sei que você está passando, né, mais ou menos, e aí pede para ele conversar com ele, para ele explicar o que aconteceu mesmo. Aí melhores amigos já, né? É. Então, mas acho que o rei fala, a última fala, acho que dele da cena 5, que quando as desgraças chegam, elas não vêm solitárias, mas em batalhões, né? Então ele já está anunciando que mais desgraça vem por aí. Aqui no Rio Grande do Sul a gente usa um ditado que é: a miudinha nunca vem sozinha. Quando vem, a miudinha é a chuva miúda, sabe? Uhum. Então ela sempre vai trazer, a gente vai ficar resfriado, a miudinha nunca vem sozinha. Mas ele fala de um jeito muito mais bonito. E é verdade, né? Ah, então na cena 6 é que chega a carta do Hamlet, né, pro Horácio. E aí vem aquela carta falando que ninguém sabe como o Hamlet escapou. Parece que um navio pirata tomou ele como prisioneiro e os atacantes aí foram misericordiosos e deixaram ele voltar. O sequestrador, gente boa. E ainda entregaram uma carta para o melhor amigo dele para avisar que ele está voltando e que os amigos continuam na rota para a Inglaterra, né? Então aí vamos ver o que vai acontecer com os dois, mas o Hamlet está de volta. Os dois patetas. Dois patetas. Os outros foram, ele se livrou, né? O plano do rei, mais uma vez, aconteceu a coisa do Cebolinha, né? Ele queria que os dois sobrevivessem e o Hamlet morresse. Pelo jeito, a coisa está se desenhando de outra forma. Isso. E, bom, o rei, né, com Laertes, já chega lá, conversa com ele de uma maneira para acalmá-lo e convence ele que, fazer um resumo, assim, bem resumido, convence a ajudá-lo sabendo agora que o Hamlet, ele recebe a carta, né, o rei recebe, enquanto ele conversa com Laertes, ele recebe a carta e fica sabendo que o Hamlet está de volta, tá chegando de volta. Então aí o Laertes fica muito, ali é mais um pontinho para falar assim, não, então agora é o que eu vou me vingar mesmo dele, vou arrancar a cabeça e não sei o quê. Então ele fica bem nervoso, bem revoltado, e aí o rei convence ele de não tomar atitudes drásticas, né? Porque afinal de contas ali é um reino, ali está dentro é uma família real. Então ele pondera ali com ele, mas junto ele ajuda ele a criar um plano, mais um planinho, Cebolinha, para acabar com o Hamlet, com a questão do veneno na ponta da lança da espada, né? Que ele pretende duelar com o Hamlet, e ainda ele já coloca além do plano A um plano B, que se não der certo com a espada, ele vai colocar
o veneno ali na taça, na caneca do Hamlet, para quando ele for ficar cansado, se por acaso ele não conseguir durante a luta tocar ou cortar o Hamlet com veneno, então ali ele vai, quando for tomada a bebida para se refrescar, o veneno já estará lá, né? Então isso aí é a ideia do rei. E aí a gente vai Cebolinha entendendo. evoluiu. A Cebolinha tá pensando mais, já tem o plano A e o B. E nesse plano ele já acaba com os dois, né? Porque o Laerte mata o Hamlet e ele é capaz de pegar e mandar o Laerte para a prisão, né? Porque o Laerte já estava sendo proclamado pelo rei, pelo povo revolucionário, eles queriam o Laerte como rei. Sim. O Cebolinha tá mil. Agora a gente tem que esperar as cenas do próximo capítulo. Mas aí nesse. Aí no fim, Não, a gente sempre esquece da personagem principal. Tadinha. Da pobrezinha. Aí entra a rainha no final, como se Laertes não tivesse suficientemente revoltado. A rainha entra no final e conta que a Ofélia se afogou. Pobre Ofélia. E aí, achei legal aqui no livro do Rodrigo, né, que ele fala, porque a rainha declama um poema, né, contando a morte da Ofélia. E aí ela conta detalhe por detalhe, né? Tá com tempo? Vou ler. Lá, agarrando-se nos galhos, ela pendurava coroas de flores quando um ramo traiçoeiro quebrou. Abaixo vieram seus troféus de ervas e ela própria, caindo no tristonho riacho, suas roupas espraiaram-se. E qual sereia por um tempo mantiveram-na flutuando, enquanto cantavam nos trechos de antigas melodias. Aí segue, né? Aí ele comenta, né? Como é que uma pessoa descreve tão bem assim? Alguém assistiu essa menina morrendo e deixou ela se afogar sozinha, né? Porque ela descreve segundo por segundo, a roupa boiando, as florezinhas, né, que ela andava carregando, e aí a roupa encharcada pela água afunda, e como é que alguém observou, contou tanto detalhe, viu ela se afogar e não salvou a menina, né? E aí é mais um daqueles casos que não tinha cenário, nem mais do que 6 horas para encenar tudo, né? Então, algumas coisas que não eram mostradas eram contadas em detalhe, mesmo que ninguém tenha visto, né? A gente tem que fazer aceitar, né, as licenças do teatro. Aconteceu bastante desgraça, mas teve umas cenas engraçadas antes da gente passar para o outro. Tem duas falas muito engraçadas dele para os dois patetas, quando eles estão querendo descobrir, o rei manda eles descobrirem onde está o corpo, né? Eles conversem com o amigo de vocês lá e vamos descobrir onde está esse corpo. E aí eles começam a perguntar para o Hamlet e o Hamlet diz, eu não acredito. Daí o cara, você não acredita o quê? Eu não acredito que tu sabes que eu consigo guardar os teus segredos e eu não vou guardar os meus. E aí depois ele diz que as sutilezas dormem nos ouvidos dos tolos. Tipo, os tolos não conseguem entender as minhas ironias, assim. Ele se deita muito nos dois patetas, os falsos amigos. Teve uma outra parte que eu lembrei, que eu falei das florezinhas. Acho que foi em alguma cena anterior, né? Que a menina Ofélia tá doida. E aí ela começa a declamar sobre várias florezinhas. Tinha isso no seu, Tati? Não, ele fala, mas não com tanto afinco que nem o Rodrigo Lacerda no dele, que é fenomenal. O Rodrigo se empenhou. Se empenhou. Sim. Se empenhou não, porque ele pegou de algum lugar. Que até no final ele fala, essa última florzinha eu tava cansado, não quis mais pesquisar, não. Mas que cada uma das florzinhas, né, significava uma coisa. Uma coisa. Nesse aqui eles têm tipo um dicionáriozinho de que é cada florzinha. Depois eu até vou mandar. Uhum. Mas é bem técnico, é diferente do Rodrigo, que o Rodrigo ele te conta tudo e aí a gente grava melhor até. É porque a maneira dele falar, né? Quando ele fala Muito que já não tem legal. mais paciência para pesquisar a última, dá para ver. Manda pra gente no grupo depois, Malu. Tá. A gente pode fazer com as imagens da florzinha, né? Fazer um dicionário de florzinhas. Isso. A parte de jardinagem de Hamlet. Deve ter um livro desse. Jardinagem com Shakespeare. Os Shakespeareopatas devem já ter feito
Algum shakespeareopata já fez isso. Vamos Aí passar que para o David finalmente, Copperfield. né? Finalmente, no último ato, no penúltimo já, né? Mas acho que aí começou a ação, né? De fato, no livro. No livro. Estamos nos encaminhando para o fim, né? Semana que vem é o último ato de Hamlet. Vai ser o grande finale. E depois vamos ficar mais, acho, 1 ou 2 semanas meditando sobre Hamlet. Poderíamos ficar uma vida meditando, mas vamos meditar nas próximas semanas. E aí, quem está lendo com a gente Cada- também, se quiser comentar aqui, a gente pode até já fazer uns comentários antes, deixar algumas colocações para a gente fazer depois na discussão, quando terminar, né? Depois, quando a gente terminar a semana que vem, comentar o último ato, aí a gente pode fazer uma sessão de perguntas e tal, para a gente discutir um pouquinho. Tem muita curiosidade. Tem muita, muita coisa. Acho que E dava é pra bom que gente. dá tempo de quem começou depois, claro, porque a gente começou antes. Sim. Dá tempo de quem está atrasado terminar, se o pessoal quiser fazer um encontro e participar também. Então a gente vai tirar 2 semanas para destrinchar suposições, né? E aproveitar e deixar ideias aqui para nossas conversas, se quiserem também ter alguma curiosidade sobre qualquer, né? A gente fala um pouquinho de aleatoriedades no começo do vídeo, aí podem dar dicas também. Porque se deixar a gente fala um tempão, mas se tiver algum ponto, alguma coisa que gera curiosidade ou que vocês gostariam que a gente falasse, a gente também fala. A gente vamos passar para o David Copperfield? Vamos. A gente já viu que o capítulo que ele nasce, que ele conta as coisas sobre as peculiaridades sobre o nascimento, tem aquela abertura de capítulo de obra maravilhosa. Depois no segundo é o capítulo Observo, que ele conta sobre a infância maravilhosa que ele tem, só ele e a mãe é empregada. Mas aí no final do capítulo a mãe está namorando e eles mandam ele para um passeio de 2 semanas e fica aquele suspense no final do capítulo que a gente não sabe se ele vai voltar ou não desse passeio. No terceiro capítulo é o passeio em si, ele vai visitar a cidade da Peggotty, ficar na casa dela, daí ele faz amizades, tudo corre às mil maravilhas, assim, ele conhece um ambiente de uma outra realidade que ele não conhecia, mas ele adora. Ele fica amigo de uma menina, fica apaixonado, tem umas coisas muito fofas dos dois, né? E aí, quando ele volta para casa, que é esse capítulo que a gente que é esse capítulo que a gente vai discutir essa semana, a coisa tá horrorosa pro lado dele, assim. Aí eu odiei, assim, esse capítulo no início, assim, eu tava com muita pena dele, porque ele chega em casa e o padrasto tá instalado lá, né? Tá completamente dono da casa, chama ainda a irmã dele, que é uma chata, uma desgraçada, na minha opinião, tá? Depois as gurias vão amenizar ou não. O cão E grande ocupou o canil. ocupou o canil que antes era vazio e ainda servia de santuário de borboletas. Olha, que tristeza. Malu, você falou que odiou esse capítulo. Lembrei que a Ana Paula comentou, ela não comentou no grupo, ela comentou comigo. Engraçado, olha as percepções. Enquanto a Liz amou, já acabou o livro, o nosso outro primo Alexandre, a gente sabe que é o livro da vida dele. A Ana Paula chegou nesse capítulo e falou que não sabe se vai continuar lendo porque o livro é muito triste. E a quarta pessoa, a Simone, que falou que eu acho tudo engraçado. Fiquei com vergonha, eu falei que eu como muito palhacito, Simone. Mas é porque o Dickens escreve engraçado, e aí eu leio. O Hamlet é a mesma coisa. O Hamlet não é uma peça engraçada, mas hoje eu lendo eu acho engraçado. Eu falei, será que eu tenho algum problema? Não, tem cenas engraçadíssimas no Hamlet, né? E uma coisa que salva esse capítulo, que, na minha opinião, né? Claro, o capítulo é ótimo, sabe? Só que realmente, como a Ana Paula falou, é muita tristeza. Quando ele conta que o consolo dele eram os livros. Aí ele começa a falar sobre vários livros. Acho que a gente podia fazer como a gente vai fazer com as florzinhas, fazer o cardápio desses livros, que é a biblioteca que o pai dele deixa para ele, né? Sim. Então esse é muito bonito, né?
porque ele descreve que como que ele fugia. A situação dele tá bem ruim ali com a mãe, né? A mãe tá sendo, o padrasto tomou conta da casa, tá lá no lugar. Chega a irmã, aquela chata, né? Que vem e começa a colocar, a controlar tudo. E a mãe dele perde totalmente até ela não pode nem mais opinar sobre as coisas da casa, né? Então, aí o único refúgio que ele tem é encontrar os livros que o pai dele deixou num quartinho que ele tinha acesso, porque era junto com o quarto dele. E aí ele tá lá, ele tem aulas, né? Ele começa a ter aulas com a mãe. A mãe tem que ficar pressionando para ele acertar as coisas e tal. E ele não consegue porque ele se sente pressionado com as visitas ali, as visitas não, que agora são os donos da casa ali, e ele não consegue mais se concentrar, ele já não tem mais nenhuma felicidade ali, que ele não consegue mais ver no papel da mãe aquela pessoa amorosa. Tem até uma parte que ele fala que se naquele momento ela tivesse transmitido dado um sinal ainda de amorosidade com ele, ele talvez ele não teria ficado tão triste ou não teria se tornado quem ele é, mas aí ele termina o parágrafo falando, mas a oportunidade passou e não tive essa expressão pelo lado da minha mãe. Então é muito triste esse capítulo, né? Dá para perceber que. Mas aí é legal também, né? Agora não falando legal, mas trágico mas do jeito que ele se relaciona com os livros e com os personagens, porque daí ele fala assim, como que é que eu consegui ler tanta coisa e assim, ele pegava o vilão de um livro e colocava, ele imaginava o Edward, que é o senhor, o que casou com a mãe dela lá, o Murdstone, né? E aí ele começa a fazer referência com os personagens que ele está lendo, das histórias, então é uma fuga dele. E eu acho que assim, isso é legal porque quem nunca que gosta de ler já não se refugiou numa história, né? Ou numa situação da vida que não está muito bem e você se sente ali, ao menos com o seu livro e com os seus personagens favoritos, você está protegido, né? Então acho que foi uma forma de proteção e uma expressão muito bonita com relação aos livros. Na edição da Azar, está na página 82. Ele cita lá, né, um monte de personagens, livros, e aí ele fala: foram eles que mantiveram acesa a chama de minha fantasia e minha esperança de que houvesse algo além daquele tempo e espaço. É muito lindo. E eu acho também que ele passa bem, de novo, né, a imagem da visão da criança, porque ele fala, né, que ele encarava assim, então eu estou indo para a cozinha, a minha aventura vai ser essa, né? A gente não faz isso, a gente só né, entra na história assim, sai de dentro da nossa cabeça com problemas, né? Ele não, ele vai ali, né, como se fosse encenar e viver aquela aventura no espaço que ele está, né? E acho importante isso do início, que quando chega a irmã do cara, né? Para começar, eu fiquei já assim, né? Será que é irmã mesmo? Eu já fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Eu acho que é, mas no início eu fiquei, do nada vem uma pessoa que vai tomar conta de tudo, e aí eles tiram todos os poderes da Claire, né? Porque ela é jovem, inexperiente, e ela aceita tudo que ele fala. Fala, não, você agora não é dona de casa, agora o nome dela que vai, não sei se ela tem nome, que vai cuidar. E aí o negócio que eu falei na semana passada, né? Tem uma hora que o David fala, né? Ele era capaz de moldar a natureza plástica de minha mãe da forma que quisesse. E aí, no início, né, ela sofre muito com aquilo, porque ela não podia falar nada, opinar em nada, nem no que ela ia comer. E aí ela fala, né? É muito difícil para mim que minha própria casa. E ele logo corta, né? Minha própria casa. É aquela questão que eu falei para vocês, né? A casa não é mais dela, da propriedade, né? Do direito vitoriano. Aí ela, quer dizer. Tu disse outra vez, desculpa te interromper, mas é que tu disse uma coisa tão engraçada e eu adorei, que a gente aprendeu esse direito na inquilina de Wildfell Hall,
Assim, a gente já sabe que é assim, porque a gente tem a jurisprudência daquele outro livro. Isso. Sim. E aí ela fala assim, quero dizer, nossa própria casa. E ela continua assim, nervosa, falando, e no meio da frase, não sei se vocês repararam isso, na página 76, ela já troca, ela fala, não, é muito difícil que em sua própria casa. Então ela passou de minha para nossa, para sua. E tipo, isso eu achei muito forte, assim, né? E aí ela já não era mais nada lá, ela não mandava em nada, não mandava no filho. E aí eles criando a criança naquela pressão, né? Fazendo sabatina no menino, e ele sabia, parece que ele sabia o que ele estava estudando, mas era tanta pressão psicológica que ele não conseguia performar bem ali no teste, né? E aí eles usavam isso propositalmente contra ele, acho que já com o objetivo de mandar ele para Era um bloqueio, né? O padrasto e a irmã, eles, pela desculpa de firmeza e de serem disciplinadores, né? Ele fala uma hora, a firmeza deles transborda em vilania, que é o que acontece muito, né? A pessoa, não, eu quero disciplinar, eu quero fazer a criança ser educada e tal, e eles convenceram a mãe que ela não tinha capacidade, que ela era muito fraca, pelo fato de ela ser amorosa, né? Que é uma coisa que hoje em dia é o que mais se fala, né? Que as crianças precisam mais de amor. E eu acho muito bonitinho, porque é aquela coisa que a gente está falando dele ser criança, né? Ele começa a conversar sobre isso com a Peggy, com a empregada, dizer que eles são muito rígidos demais e tal. E ela concorda com ele e diz, não, inclusive eu acho que o Edward, o padrasto, dorme com um olho aberto e outro fechado. Ele diz, mas isso eu tenho certeza que ele não fazia, porque eu tentei e eu não consegui. É muito fofinho. Simone, como você não dá risada nessa parte? São ótimas esses comentários. Um outro que ele fez engraçadinho assim, quando ele fala, né? Que ele estava ali, né, tentando lembrar das coisas, né? Só que o cara ali ameaçando ele, balançando o instrumento, não lembro o que ele estava segurando para assustar ele, uma vara, né, para assustar ele. E aí ele fala: tentava de alguma forma retê-las, mas se cabe a comparação, elas pareciam ter calçado patins e deslizado para longe com uma suavidade indiferente a quaisquer obstáculos. É muito fofo, né? E sabe que Aí no começo ainda estava engraçadinho, depois realmente fica muito pesado psicologicamente, né? Ficou triste. Agora, eu não sei se ele dá uma dica pra gente ou não, na página 74 da edição da Zahar aqui, que ele fala que o Edward e a irmã dele, né, a Jane, eles tinham uma parte de lucros de uma empresa de vinhos em Londres. Só que aí ele deixa assim, seja como for, achei por bem mencionar isso agora. Até no original achei que ficou meio na da Penguin, tá, mas posso mencionar isso a essa altura, tivessem ou não. Aí eu fiquei naquela dúvida se eles realmente tinham essa fonte de renda ou eles só estavam ali, né? Porque ele se casou, tomaram conta da casa e vieram ali, então se eles tinham uma fonte de renda e tal, talvez eles não precisassem disso. Então daí já ficou ali uma dúvida pra gente do que se eles têm realmente essa fonte de renda ou eles são interessados na casa dela, né? E no original você viu como estava? Tá, but I may mention in this place whether or not. Ele fala, eu achei que ficou mais parecido com a Penguin nessa questão aí. Porque aqui eu marquei isso como eu fiquei em dúvida, né? Então, tá, ele pode ter casado por interesse, mas ele também tem né, propriedades ou negócios. Porque só disse mencionar isso agora. Agora, tem ou não tem, fica bem mais. Fica mais. Deixa aquela dúvida pra gente. Eu pela Penguin, e daí eu achei que ele deve ser ele deve estar dando um golpe nela, sabe? Porque é estranho, né? Ele chegar na casa sem nada, assim. E até né? Ele reformou totalmente a casa dele e trouxe a irmã para dentro, tipo. Isso. E eles tomam conta de tudo, e aquele encontro com aqueles dois rapazes também que ele levou o Davi junto, lembra? Também os caras já não eram muito lá. Já não pareciam. E assinaram vários documentos. Então, aí a gente não sabe, uma dúvida ali sobre a gente já sabe que ele não é uma boa pessoa pelo caráter dele com relação a
a mulher e com o menino, né? Agora a gente tem que esperar as cenas dos próximos capítulos para descobrir um pouco mais. Aí na parte do terror psicológico, ele fala, né, que em algum momento da sabatina ele reagiu e mordeu o cara, né, o padrasto dele. E aí por isso ele confina ele no quarto por 5 dias, sem poder sair para nada. E aí nessa parte que é super triste, ele descreve tudo que ele vê lá fora, né, pela janela. E ele fala, né, ele se questiona: "Será que eu cometi algum crime ou vou ser mandado pra prisão?" E assim, uma criança, né, vou ser enforcado. E aí aquilo marcou tanto ele que ele fala que para ele aqueles 5 dias, na lembrança dele, duraram anos. Tipo, foram 5 dias tão Sim. pesados que para ele pareceram anos. E aí E vem ele uma não vê. parte pra pode falar. Não, não, desculpa, continua, continua. Aí só para amenizar uma parte que mais um teste para Simone. A Peggot vai lá escondida à noite, né, falar com ele na última noite, né. E aí ela vai e conversa com ele pela dá para muito visualizar, né, pelo buraquinho da fechadura, ela vai sussurrando e ele vai ouvindo, ela vai sussurrando e ele vai ouvindo. E aí ela fala que ele vai ser mandado para uma escola perto de Londres, e aí ele fala: "Precisei pedir que repetisse, pois o que ela disse da primeira vez entrou pela minha garganta, uma vez que esquecera de afastar a boca da fechadura e colocar ali minha orelha." E como ele não estava ouvindo, ela falou dentro da boca dele. Eu achei isso maravilhoso, assim. São pequenas coisas, É assim, muito. que Sim, É muito é fofo. muito. E Eu aí, queria dizer que e ele aí ficou sem ver a ela mãe também aqueles 5 dias, sabe? é, Ai, é muito triste aquilo. Porque ele chega, ele estava sempre ameaçando com aquela vara, e aí quando ele vem para bater no menino, assim, né? Ele sobe as escadas com o guri, daí eu já vejo, já tá se separando da mãe, né? Fecha o quarto, fica sozinho com o guri, e aí ele vai bater no guri, daí antes de ele bater, o guri primeiro dá uma mordidona nele. Pelo jeito a mordida foi forte, porque diz que depois dos 5 dias, quando ele foi solto, ele viu que ele estava com uma atadura aqui na mão, né? ela pede desculpa pra ele, né, se ela não ficou exatamente do lado dele, tão bonitinho. Aí, pra mim, a parte mais linda, eu botei corações aqui, que ele fala, né: "Obrigada, minha querida Peggot, muito obrigada. Me promete uma coisa? Pode escrever ao Sr. Peggot, a pequena Emily, a Sra. Gummidge e ao Ham, e dizer que não sou tão ruim quanto eles imaginam e que penso neles com todo o meu amor." Tadinho, ele ficou culpado, ficou. achando que ele ia ser enforcado, preso, que ele era má pessoa. Sim. Fiquei com peninha. E é bonito, Ai, né, muito. quando ele fala que daquela noite em diante, na página 87. Cresceu em meu peito um sentimento por Peggot que não sou capaz de definir. Muito bem. Ela não substituiu minha mãe, lembra que você sempre falou, né, Nani? Ninguém poderia fazê-lo. Não obstante, ocupou um espaço vazio em meu coração que se fechou ao seu redor, e senti por ela algo que nunca senti por nenhum outro ser humano. É muito. Ah, ficou Muito bonito isso. muito bonito. Que a Nani vem falando desde o começo, que a Peggot para ele era que nem uma mãe, né? Ele fala que ele não poderia colocar no lugar da mãe, mas que com certeza por nenhum outro ser humano ele sentiu algo parecido. Tadinho. É muito bonito. A forma como ele escreve é bonita e os sentimentos do menino são. Ele é, o David já me conquistou. Eu acho que desde o Aí no primeiro fim, né, capítulo. teve só mais uma coisa que eu lembrei. No fim, Hum, quando ele vai embora, né, o cara não deixa ele ver ninguém e tal, mas aí a mãe dele tá lá fora, né, obedecendo o cara. E aí ela fala, não tô achando. Perdoo você, meu querido garoto, assim, sabe? Sim. Ah, não sei, eu fiquei. Ela já ficou falando mais do que o Murdstone queria, né? Mas não gostei assim do que ela falou, sabe? Como se assim ele tivesse que ir mesmo para voltar melhor, sabe? Uhum. Ela, Como se ele ela- tivesse errado. logo que eles voltaram, ele e a Peggot da viagem, ela já fala, ele já vê que tá tudo diferente, tudo aí ela fala,
ela é dura com os dois e fala, eu não posso nem, vocês chegam aqui, já estão criticando, já estão, né? Ela já tem uma atitude um pouco arrogante com eles. Agora eu não sei, fica para mim a dúvida se é por já treinamento do Edward, se ele já está falando, você tem que falar assim, ou se ela também já tem algum tipo de pensamento assim, se ela tão ingênua para ter algum tipo de falar assim, você é malvada, Peggy, e você que falou isso para ele, né? Ela nos outros capítulos anteriores, ela vira e mexe, fala alguma coisa assim. Então aí eu não sei se é só a ingenuidade dela ou se ela já está sofrendo a influência do monstro aí, do Edward. Eu acho que ele faz uma imagem da mãe, o David faz uma imagem da mãe como se fosse ela bem maleável, né? Ele fala que eu acho que é muito ela sendo influenciada pela perspectiva dele, sendo influenciada pelo padrasto, porque ela ali no finalzinho ali ela chega a falar para ele, tu tem que tirar esses sentimentos ruins do coração, porque como ele mordeu o padrasto, ela vê como se ele tivesse sentimentos ruins no coração, e ter sentimentos ruins no coração é uma coisa muito ruim do ponto de vista dela, né? E ela parece que vê que ela acha que o padrasto, o marido dela e a irmã, eles não têm esses sentimentos ruins, ela não consegue enxergar que aquela firmeza deles, aquela disciplina deles, na realidade já descambou para a vilania há muito tempo, né? Ela não consegue ver a maldade ali, né? Ela acha que ele está fazendo uma coisa para ser boa para ela e para o filho dela, né? E não, né? Mas eu acho que essa também é a visão que o David tem, né? Da mãe. Sim. Então, acho que E aí ficamos aguardando ver o David em do Londres, próximo né? capítulo. Ele foi mandado para um colégio interno, né? Acho que a gente não falou. Bem perto do Dia das Mães, ele vai ser separado da mãe. Eu fiquei indignada. Não foi o timing. Não foi. Tadinho. Feliz Dia das Mães para todo mundo amanhã. A gente não programou direito a leitura, porque a gente não tinha lido ainda. A gente só tá lendo direitinho, seguindo as metas com todo mundo junto aí. Senão a gente nunca ia fazer isso, né? Nunca ia fazer isso. Separar um filho da mãe na véspera do Dia das Mães. Então, E aí, a gente comenta a pedidos da Simone um pouquinho sobre a tradução. A gente já vai na próxima meta fazer capítulos 5 e 6. eu acho que a Malu colocou no começo do vídeo para a gente, acho que deixar ainda mais um tempinho aí para o pessoal votar, né? Não sei se a gente começa já ou não com 2. Eu nem sei quais são os tamanhos dos próximos capítulos. Eu acho que ficou muito longo hoje, mas a gente pode falar dessas traduções até. Simone, a gente vai te responder, né? Mas eu acho que de repente a gente fala outro dia. A gente falou um pouquinho hoje, fez a comparação, né, dessa questão, principalmente de se eles são aproveitadores ou não, que numa tradução ficou transparecendo isso mais que a outra. Mas acho que para falar especificamente vai ficar muito comprido. Sim, acho que até pode deixar para a próxima semana, se a gente tem um pouquinho mais de material também para comparar as edições, né? A gente tem 4 capítulos, tem só 2 trechos que eu vi, que a gente viu uma certa diferença um pouquinho ali, que pode gerar uma dúvida na hora da compreensão do texto, mas também que não altera, não vai afetar nada. Mas a gente pode deixar até um pouquinho mais de material também para a semana que vem para falar mais sobre isso. Tá bom. Os próximos 2 capítulos têm 18 páginas. E aí o seguinte tem 7. Mas assim, não vai dar. Eu fiz teste começando um pouco mais para frente ou não. Vai ficar sempre nessa média, assim. Tem uns que dá 20 e pouco, alguns 30 e pouco, somando, né? Tem um que dá 2 capítulos dá 15, porque tem capítulo que tem menos de 10 páginas. Vai ficar assim nessa média. E é por semana, né? Não é diário. Não é por dia. Então, acho que a gente pode começar. A nossa ideia original era começar já semana que vem, porque muita gente já votou lá no grupo, né? A maioria já tinha votado lá, que está lendo, que está acompanhando no nosso ritmo. Acho que a gente pode, se durante também a leitura tiver gerar um pouco de dúvida e as pessoas podem comunicar um pouco melhor ali, um pouco mais utilizando os canais lá do Telegram. Aí a gente pode conversar um pouco mais lá, para não deixar também tudo para
aqui no vídeo a gente comenta, faz um comentário geral, mas o canal serve para a gente conversar durante a leitura, né? Tem um time lá para fazer os comentários das metas, né? Com os dias certinhos, até quarta-feira, né? A gente pode comentar a meta. E aí a gente já traz questões aqui para o vídeo e acho que não tem problema passar, já que a maioria lá votou pelos 2 capítulos, acho que a gente pode começar. Se alguém tiver algo contra ou tiver alguma outra ideia, pode deixar aqui nos comentários também e a gente analisa. Somos maleáveis, não somos tão rígidas que nem o senhor e O a padrasto. senhorita Murdstone, não somos. Não somos. É que, como são 64 capítulos, se a gente começar num ímpar é ideal, entendeu? Então, A matemática. falou a lógica, então. A pessoa da estatística. Então, semana que vem, pessoa da estatística, ficou o último ato, o ato 5, o último do Hamlet, né? E os capítulos 5 e 6 do David Copperfield. Isso. Tá certo. Tá certo? Beleza, então, gurias. Então tá bom. Então, até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.